Caí, mas voltei. Então vamos lá, gente. Vamos começar por aqui novamente. Espero a rede social avisar que a gente está online. Lembrando que hoje nós vamos falar com a Rafa, tá? A gente vai conhecer um pouquinho da história dela e também saber do trabalho dela. E lembrar também, gente, para quem ainda não me conhece, eu sou a Kátia, aqui da Natural World Aromaterapia. A gente está há 18 anos aqui no Japão trabalhando com aromaterapia, tá? Isso, a Rafa acabou de escrever aqui. Bem, como que eu vou responder para ela? Deixa eu aqui colocar aqui na mensagem. Cadê? Peraí, vamos ver. Entrou. Pronto. Aí a gente já fala. Peraí, já vai por aqui. Então, só terminando de colocar, nós estamos já aqui 18 anos e hoje nós vamos falar com a Rafa, que já vai aqui, ó. Que já vou chamar ela pra gente não perder sim a conexão, Rafa. Vê se agora veio, se deu certo. Já liguei tudo aqui. Ah, eu acho que agora foi, né? Foi. Tava difícil, não tava ligando. Então, sim, caiu. Aí eu fui colocar o outro celular, colocar a internet, colocar todas as coisas para não cair. Nossa, que Ai, susto, mas ai. tudo bem. Então, vamos lá. Primeiramente, Rafa, muito obrigada por ter aceitado o convite. Quero primeiro que você conte um pouquinho a sua história, como você chegou aqui no Japão, como foi a sua experiência primeiro, e depois conte o que um consultor educacional faz, tá? E aí a gente vai introduzindo e Certo. vai sanando as dúvidas dessa profissão e também, né? Que nem eu falei no outro stories, não dessa semana, que você está fazendo doutorado, que bacana, parabéns, viu? Que são Obrigada. poucos. E eu fico super orgulhosa e honrada por você estar participando, porque eu sempre falo isso. É tão difícil, né, a gente ter Hum. as pessoas estudando aqui no Japão e ainda mais fazendo doutorado. Então, depois você também coloca a sua experiência em relação ao doutorado. Mas vamos lá, conta primeiro sobre você, Rafa. Muito obrigada. Ok, eu que agradeço, né, o convite. Tá muito alto ou ele tá Não, tá baixo? ótimo. Ah, Tá tá, ótimo, tá ok. ótimo. Então, eu tava até pensando, né? Eu não sou muito acostumada a falar sobre a minha profissão, eu sempre costumo falar sobre faculdade, intercâmbio, né? Quando faz live, assim, é Mas até calma que eu vou te estranho. ajudando. Ah, Obrigada. Bom, meu nome é Rafaela, eu sou fundadora da Unfold e como a Kátia acabou de falar, eu atualmente estou cursando o doutorado também. Eu vim para o Japão com 2 anos de idade, meus pais hum. vieram antes, né? Ficaram um ano aqui e eu fiquei com a família do meu pai, com os meus tios lá no Brasil e depois eu vim com meu irmão também. E desde então a gente tá morando aqui no Japão, né? Eu cresci em Shiga, não sei se você já foi, Já eu ouvi acho que você é falar, de sim. Kuma, alguma coisa assim, né? Sim. E, né, então, eu cresci bem, eu acho que é bem parecido, assim, com o clima com o ambiente, digamos assim, de Guma, que é bem na cara, né? Mas acho que a Sim, única diferença é que lá em Xiga tem muito menos, acho que brasileiros comparando com Guma. Não sei como é que tá hoje em sim. dia, né? Mas Eu acho tenho que... clientes de Xiga. Ai, que Hum. legal! Uhum. Então, aí eu cresci em Xiga, sempre estudei escola japonesa, só que a minha mãe, ela trabalha em escola brasileira, né? Então, ela sempre pegou bastante no meu pé, assim, nessa parte do português, pra gente poder se comunicar, né? E também conhecer a cultura, enfim. E, bom, Então, sua mãe era professora aqui. ela continua trabalhando na escola brasileira. Tá. Daí, como é que eu falo? Pode puxar no, se Não, você então, quiser. então Aham. coloca assim, eu quero saber, então, aí sua mãe te ajudou, então sua mãe começou já na sua parte de educação, ela sempre estava presente, então, né? Foi uma mãe bem presente nos seus estudos. E sua Sim, mãe sabia falar Nihongo ou não? Não, Isso é nada de muito Nihongo. importante a gente saber. Sim, nem meu pai também, eles não falavam nada de japonês. Eu tenho um irmão mais velho, ele é 8 anos mais velho, e ele chegou aqui com 10 anos, então assim, ele que meio que foi o meu guia, né, digamos assim, Hum. quando chegou na escola, porque ele que já tinha E que idade né, difícil passar. também, né, para chegar aos Ah, 10 anos na escola. com Hum. certeza, ele também era, né, naquela época ainda não tinha quase suporte, né, que nem tinha hoje, então acredito que para ele deveria ter sido muito mais difícil, né? Então, para mim, eu diria assim que a adaptação para a escola japonesa não foi tão difícil, porque eu cheguei bem pequena e eu já entrei na creche japonesa, depois fui no shogaku, né, japonês. Nessa parte do idioma, eu acho que foi tranquilo para mim.
E você falava sempre português e japonês? Ou em casa, por mais, como seu pai e sua mãe não falava o Nihongo, como que foi? Em casa a gente falava só em português, assim, quer dizer, entre os filhos e os pais a gente conversava em português, aí entre Entre os você e seu irmãos a irmão? gente falava em japonês. Nihongo. É. Era muito estranho porque a gente, assim, tinha costume de chamar, eu até hoje, né, chamo meu irmão de Oni-chan e minha irmã me chama de One-chan, então quando a gente fala em português fica meio que estranho, né, você chamar o seu irmão pelo Entendi. nome, sei lá. Hum, hum, Então a hum, gente costumava sempre conversar em japonês mesmo. hum. E na sua casa são três? Você falou que você tem uma. São Isso, eu quantos tenho uma irmãos? irmã mais nova, ela é 6 anos mais nova que eu. A gente tem uma diferença muito grande uma do outro, assim, de irmãos. Sim, mas pelo menos sua mãe, eu acho que sua mãe pensou assim: deixa eu fazer devagar, É, aproveitar o tempo de cada um, para não ter verdade, problema, para não me bagunçar. Acho que vai ver que sua mãe pensou isso, verdade. entende? Não sei se você Realmente. conversou com a sua mãe sobre isso, mas às vezes ela já pensou. Tinha uma cliente que falava muito assim: Kátia, eu não dou conta de criança, então o meu é por tempo. Então os filhos dela tinham de 6 a 8 anos de diferença, Ah, entende do outro, porque era aquele tempo que já estava mais adaptado, então tudo bem de ter outra criança, entende? entendi. Bom, Então tem essa ideia também, né? Porque eu creio que aham, você ainda não é mãe, né? não. Então, às vezes é interessante também ver o seu outro lado, porque eu creio que as Aham, maioria das mães que estão preocupadas e que tem às vezes mais filhos ou quando é uhum, escadinha, tem essa dificuldade, né? Porque quando ainda tem esse tempo maior entre os filhos, é mais fácil a adaptação até, porque um ajuda o outro, né? Que nem você falou, o seu irmão mais velho te ajudou na uhum, escola, né? exatamente. E, e como que foi também? Então, sua educação foi mais em relação bem na escola japonesa, mas vocês Uhum. treinavam o português porque seu pai e sua mãe não conseguiam, não falavam o idioma japonês. E como que fazia? Toda a lição era sempre seu irmão ou sua mãe também ficava em cima? Como que era? Como a Mesmo não gente tinha sabendo. uma diferença grande de idade, o meu irmão, ele não chegou a fazer o coco na época, né? E é Hum, até interessante porque ele falava super bem o japonês, assim, considerando que ele veio com 10 anos, ele falava assim, como se fosse um nativo mesmo, né? Só que hum, naquela época, como ele não tinha o suporte da escola, eles meio hum. que não encaminharam ele pro coco. E nisso, ele começou a trabalhar, então, assim, eu não tinha uma pessoa que pudesse me ajudar, às vezes ele fazia yakin também, então não dava para ele ficar me ajudando ali Sim. na lição de casa, né? Então era eu por mim e por mim mesmo, porque meus pais também não entendiam, né? Eu sei que eles pegavam no meu pé pra mim fazer a lição de casa, mas assim, pra pedir ajuda, essas coisas Força de assim. vontade tinha que ser você mesmo. É verdade. Hum. Aham, exatamente. Entendi. E deixa eu fazer uma pergunta. E você saiu então, você fez a parte até o coco, você fez o coco, né? Aqui. Uhum. E o que você já foi especializando? Você já pensou o que você queria fazer? Você sempre foi direcionado ou você foi tipo, eu vou. Tinha alguém, um professor que te ajudou? Como que foi? É até engraçado, porque assim, tipo, o que eu pensava em fazer antigamente não tem nada a ver Não com tem o nada que a eu ver. faço hoje. Ah, Eu sempre sonhava em ser aeromoça desde pequena, assim, porque a gente ia ah, bastante, bom, pelo menos eu ia bastante pro Brasil, né? Porque meus pais mandavam os filhos para ir pro Brasil, tipo, para passear, né? E nisso a gente tinha contato com pessoas de vários países, eu ficava encantada, assim, quando eu via as aeromoças, né? Tudo bonito, assim, tudo avião. Eu queria ser igual elas, e até, assim, até eu entrar na faculdade, mas até dentro da faculdade mesmo, ainda eu pensava em ser aeromoça. Então, sempre eu hum. tive esse direcionamento, digamos assim, Que era para ser fazer inglês, então aeromoça. línguas. Ah, Línguas, e eu acho que a minha geração, digamos, hoje eu tenho 28 anos, né? A minha tá. geração é uma geração, assim, que meio que cresceu já com a internet. Então, eu tinha aquela habilidade, digamos assim, de pesquisar algumas coisas. Era bem pouca informação comparando com hoje em dia, né? Mas eu Sim. lembro que eu ficava lendo blogs de aeromoça. Que Eu, bacana. Ah, eu hum. ficava, eu entrava, na verdade, nos sites até das companhias aéreas para ver quais eram os Para ver como requisitos. teste, como funcionava. Aham, exatamente, o que Hum, eu precisaria fazer. E uma das coisas que eu tinha certeza que eu precisava fazer era o coco. hum, Então, né, naquela época eu já tinha claro que eu queria fazer o coco. Mas o interessante é que eu também considerava em fazer algum curso no Brasil, porque na minha mente eu pensava assim,
no Brasil, para você ser comissário de bordo, você acho que faz uns cursos de 6 meses, alguma coisa assim, e você já consegue trabalhar na área, né? Mas aqui no Japão é um pouco diferente. Eles pediam semongaku, né, ou faculdade, e eu ficava, nossa, mas a gente não tem dinheiro, né? Como é que a gente vai Hum, fazer e tal? Ou até aquela ansiedade de eu querer ser aeromoça o quanto antes possível também me fazia pensar em fazer o curso no Brasil. Inclusive, eu tinha até um primo na época que ele estava trabalhando como comissário de bordo da JAL, e a gente hum. trocava informação no Orkut, né? No famoso Orkut, Imagino, né? Para você né? descobrir como que você poderia estar entrando nessa área. Que Aham. bom que você pelo menos tinha alguém para você perguntar, né? É verdade, Hum, verdade. Aí, hum, então, assim, sempre eu tive em mente que eu precisaria estudar o inglês, né? E se eu hum, pudesse, aprender um outro idioma, seria com certeza muito melhor, né? uhum, Aumentaria a minha chance de conseguir um emprego e hum, possivelmente uma faculdade, né? Então, eu sempre tinha uhum. esse direcionamento dentro de mim, digamos assim. E o que que você fez de faculdade no final? O que que você, você falou que você fez totalmente diferente, mas você já estava ingressando na faculdade pensando no aeromoço. Mas o que que você fez? Deixa eu entender. Então, tem assim, tem várias opções, né, para você ser aeromoça, mas na época eu lembro assim que eu queria tanto ser aeromoça o quanto antes possível que eu Hum, só pensava em fazer semongaku. hum, Aí um dia eu conversei com uma senpai, né, da escola, hum, uma estudante mais velha, e ela sim. falou assim, mas se você estudar, se você fazer um semongaku, você só vai poder trabalhar como aeromoça o resto da sua vida. É isso que Não tem você outra quer? opção, né? Ah, Eu falei, não sei, né? Tipo, hum, eu tô ainda no ensino médio. Pra mim decidir o que eu quero, assim, agora, realmente, eu falei, não, preciso pensar um pouquinho melhor, né? Foi mas quando que eu bom que, comecei. que essa senpai sua falou sobre isso, Aham, porque se você não tem a conversa com seus pais, né? E se hum, ninguém te orienta, você ia falar, não, eu só vou fazer isso aqui, e de repente você ia ficar limitada e não ia ter outra opção também apesar, lógico que a gente sempre tem, né? Mas, sim, exemplo, você ia ter que sair ou fazer outra coisa para conseguir depois chegar para outras profissões, né? E aí, quando você teve exatamente. esse estalo, falando, tá, então o que que eu vou querer fazer? O que que você pensou? Então, é uma coisa assim que até os meus alunos, né, que me procuram, sempre meio que confundem, né, o que eu faço. Se eu preciso estudar o inglês, eu faço um curso de letras, né, de inglês, Hum, ou um outro curso. E eu sempre recomendo um outro curso, assim, dependendo da personalidade da pessoa. Se ela quer trabalhar com idioma de inglês, tudo bem, ela faz o aí. curso de inglês, a letras, né? Mas se Uhum, o foco dela não é isso, às vezes ela meio que acaba filtrando muito a opção dela, porque se você fizer um curso de literatura, né, de inglês, enfim, você vai estar aprendendo sobre o idioma inglês, né, a cultura que envolve o idioma inglês. Agora, no meu caso, eu escolhi fazer relações internacionais porque eu sabia que eu ia aprender a matéria uhum. em inglês, que é uma coisa, né, diferente, digamos assim, de, Diferente. de estudar só o inglês, né? Então foi isso que eu tinha em mente. Só que assim, na época, há 10 anos atrás, É. quando eu estava E aí me você fez aqui no candidatando. Japão, né? Isso, foi no Japão, aham. Tá. Quando eu estava me candidatando, acho que até hoje, na verdade, né, em Xiga quase não tem cursos assim de relações internacionais, né? Então, Eu acho eu que tinha que deve ser em pensar. grandes centros, não? Porque, na verdade, é mais Isso, voltado para diplomata. Vamos falar um aham, pouquinho o que é relações internacionais também, para quem não aham. sabe. Porque aí, às vezes, o pai está escutando, mas o que é relações internacionais? Hum. Qual que é o estudo das relações internacionais? Se não me engano, é mais quem quer fazer diplomata que vai estudar. Pelo menos no Brasil, acho que era isso, né? Na minha época. Eu também ouço bastante isso das pessoas, né? Que Hum, quem estuda relações internacionais trabalha como diplomata ou alguma coisa assim relacionada com o governo, né? Mas, na verdade, se você for pensar bem, qualquer hum, empresa tem relação com o exterior. Então, sim. qualquer empresa, ela precisa de uma pessoa com uma mente que ela possa analisar não só a situação do Japão, mas também a situação no exterior, Sim, né? sim. Então, assim, digamos assim que a introdução do curso mesmo, a parte base mesmo do curso é para você aprender os conceitos de relações internacionais, que é coisa assim relacionada à guerra, essas coisas assim, né? Sim, O que sim. significa poder, né? Assim, no sentido Eu de fico. país. Desculpa, né? Agora deu uma curiosidade. A Ani vai até falar.
que nem eu fico imaginando que nem o Japão, ele não explica muito para a guerra para os japoneses, né? Que nem, não sei se você já ouviu Uhum, falar dessa série que tem Pachinko, que foi uma série coreana que está até sendo uma série que deu até um alvoroço aqui no Japão, porque fala sobre a guerra, sobre essa parte da Coreia, das mulheres coreanas serem utilizadas, né? hum, Como garotas, né, prostitutas, tal, na época, tudo mais. E como que foi isso para você estudar num país que, na verdade, omite muitas coisas de guerra? Eu falo porque eu sou descendente, mas a gente tem que estudar, não só uhum. daqui. Isso que eu queria saber. Eles falam só em relação à versão do Japão, ou você também aprende em relação, que nem você falou da guerra, em relação ao olhar de fora? Você Então, entende? é uma pergunta bastante interessante, porque no Japão, assim, quando você faz as aulas de história japonesa, enfim, Hum, é, a história do Japão ela é tão extensa, tipo, né, são 1.000, 2.000 anos sim. atrás, então, quando você chega na fase Guerra Mundial, enfim, é uma coisa que você estuda um mês, alguma coisa assim, sabe? Tipo, Tá. é bem pouquinho que você estuda. Então, você não Hum, tem muita memória do que é realmente você aprende, né? Porque é realmente entendi. bastante coisa. Hum, E, de fato, eles também meio que evitam falar muito dessa entendi. história japonesa, né? E Hum, uma coisa que eu achei bastante interessante quando eu comecei a cursar Relações Internacionais, né, nessa universidade de Kyoto Sangyo, é que os professores, eles introduziram os livros de história que estava sendo usado no ensino médio na Inglaterra. Então a gente estava estudando a Guerra Mundial do sentido assim europeu, né? Como é que eles estavam hum. enxergando o Japão, aquele momento, Entendi. né? O que que o Japão estava fazendo. Então a gente aprendeu muita coisa assim que tipo a gente nem Então, com a imaginava, visão de né? fora mesmo. Entendi. Sim, exatamente. Então foi Isso assim, é importante. então para mim foi, nossa, abriu demais, né? A mente hoje eu assim, na verdade, também o que eu estudo hoje já é um pouco relacionado também a relações internacionais, porque, que nem você falou, né, relações internacionais, às vezes a pessoa acha que é só para ser diplomata, mas não, tudo que envolve internacional, Sim, sim. basicamente, ele é relacionado a esse curso. Então, no primeiro e segundo ano, a gente estuda bastante conceitos sobre relações internacionais, mas a partir do terceiro, quarto ano, a gente vai filtrando as nossas opções, né? Por exemplo, tem como você estudar cultura internacional, business internacional. Então, assim, Legal. são, Ou para né, são política também, entrando isso. nisso. Aham, Hum. exatamente. Então, foi bem interessante. Eu super recomendo, sempre falo muito bem do curso de Relações Internacionais, né, para quem quer fazer, né? Sim, Aham. é uma visão, né? Que você vai começar a abrir a cabeça para muitas coisas, porque você tem o Uhum, conhecimento de várias coisas, então que legal para saber que não é só voltado, mesmo você estudando no Japão, não é uma coisa que eles vão fechar e colocar uhum, só do Japão. Por isso que até quando você falou, eu falei, deixa eu aproveitar para perguntar, né? Porque a Maria, que nem a gente estava conversando com a Zoe também, que estava comentando que o sistema educacional japonês é bem fechadinho, né? É bem uhum, tipo, você vai aprender só o que a gente quer que você aprenda. Então, uhum, por isso que às vezes é complicado. Por isso que eu falei, deixa eu saber como que é o seu, como que é esse curso que você fez? Será que é uhum, só aqui fechadinho ou não foi aham. aberto, né? Bacana, bacana Certo. saber Mas disso. outro ponto, acho que você tá falando assim, que agora que eu lembrei, que eu achei interessante fazer o curso de Relações Internacionais, é que as pessoas que cursam Relações Internacionais geralmente têm mente mais aberta. Então, assim, até então eu morava numa cidade, né, minúscula, que quase não tinha brasileiro ao meu redor. Então eu era assim muito notada por qualquer lugar que eu ia. Meu nome também é diferente, né? Rafaela, super comprido Sim. para o Hum. japonês, né? Então, quando eu fui fazer a universidade, eu me senti à vontade. Eu não senti assim que eu precisava ser uma outra pessoa ou tentar, tipo, me O tema encaixar que você demais. escolheu, né? Bacana, Aham, bacana. exatamente. Então, porque as pessoas, elas já tinham uma mente mais aberta, então elas, na verdade, tinham até curiosidade, né, de, como é que é o Brasil, enfim, umas coisas assim que até então as pessoas quase não se importavam muito, né, de me E ao mesmo perguntar. tempo que até você também teve até que saber alguma coisa, ou até Uhum, aprender alguma coisa, porque quando alguém vem de curiosidade para saber coisas que a gente não sabe, a gente acaba indo pesquisar, né? Ainda mais
mais quando a gente tem amigos perguntando, colegas, Uhum, a gente também acaba tendo aquela coisa, então deixa eu informar sobre isso, que legal. Eu sempre uhum. falo que quando a gente tem algumas coisas assim, faz com que a gente cada vez mais queira saber mais coisas também, né? Ai, nem me fala, porque afinal já tô mais de 10 anos na faculdade, né? Então, pensa numa pessoa que se mergulhou ali no mundo acadêmico e se deixar vai ficar eternamente, O pessoal literalmente. fala mesmo que quem está fazendo, às vezes, essa coisa de pesquisa, você começa e você vive assim, né? Cada vez mais o que Uhum. tiver PhD, que depois do doutorado você pode fazer um E PhD, né? Então, e aí vai, né? Bem, mas vamos lá. Então, você escolheu, então, já a faculdade, pensando, então, numa coisa maior, que foi muito bacana. E uma pergunta, como que deu esse estalo para você escolher? Teve alguém que te direcionou para relações internacionais ou não? não, foi mais pesquisando mesmo, né? Que Que até legal. hoje eu uso o mesmo site, na verdade, de uma empresa Hum, japonesa que chama Manavision. E a hum. nossa escola, ela tinha uma parceria com essa empresa, então a gente fazia aqueles testes. Testes vocacionais, como se Hum, fosse. tem o teste vocacional também, mas tem o simulado. A gente fazia o simulado, né, do Hum, vestibular e ali no sistema ele já falava, você teria tal chance de você passar em tal universidade. Então, sempre eu pesquisava entendi. ali no sistema qual universidade que encaixaria com o meu perfil, né, essas coisas assim. Ah, tá. Então é um pouco diferente, né? Então você já viu as possibilidades e dentro das possibilidades que você foi meio que falando, ah, tá. Então dessas possibilidades eu tenho essa opção e aí foi assim que você escolheu, então o seu. Aham, Ah, aham, bem assim. aqui a Hanai colocando também que ela também tem bastante interesse nas relações internacionais. Ai, que Bacana. legal. Sim, acaba sendo muito interessante. E depois me conta então, depois você fez a faculdade, que para você foi muito bacana, porque tinha muito estrangeiro, então você pôde se sentir mais livre em Uhum. relação a isso. E depois a sua pós foi em quê? Posso voltar um pouquinho? Perdão, eu acho que Pode, falando pode, assim, lógico. coisa Ah, internacional, acho que é importante antes de falar da minha educação, né? hum. Porque no ensino médio eu cheguei a fazer 2 intercâmbios e na Ah, época, sim, sim. assim, abriu muito a minha mente, assim, abriu muito a minha curiosidade sobre, assim, diversos países, como é que funcionam as coisas, né? Eu fui inserida ali também no sistema do país que eu fui para Nova Zelândia e fui para Espanha também, né? Então Legal. você vê como funciona E a são dois países educação. diferentíssimos, né? Nossa, é demais, demais. E Hum. fala idioma diferente também. Então, pra mim foi uma E experiência. fora a cultura, que é bem diferente, né? Uhum. Nova Zelândia não é tão aberta, mas também não é tão fechada, mas ela não é tão aberta como Espanha, né? Sim, Hum, exatamente. Então, pra mim foi uma experiência. Acho que desde lá eu já estava meio que começando a me interessar pela educação entendi. Hum, sem perceber, porque eu estava acho que tão fixada com aquela ideia que eu queria ser aeromoça na época, que eu entendi. meio que Ah, tinha fechado assim a minha mente o para olhar outras para outras opções. coisas. De Entendi. fato, porque eu até lembro, assim, que na época, quando eu estava no ensino médio, a minha professora falava, a professora do Bucato, né, do clube de inglês que eu participava, ela falava, nossa, Rafaela, você tem certeza que você quer ser aeromoça, né? E Ah, eu, tipo, como assim, né? Eu me esforcei tanto para chegar aqui, né, para aprender o uhum. inglês, o espanhol também, enfim, ela tá perguntando, mas que ela já estava enxergando alguma coisa que eu, naquela época, não estava Não estava. enxergando, Legal. né? Você foi primeiro para Nova Zelândia ou primeira vez para Espanha? Qual foi seu primeiro intercâmbio? E com quantos Foi anos você tinha quando você foi? Foi pra Hum, Nova Zelândia que eu fui, na época eu tinha 17 anos, uhum, tava quase fazendo 18, mas eu tinha uhum, 17 anos, tava no finalzinho do segundo ano do ensino médio. Sempre tive muita assim, curiosidade de fazer intercâmbio, né? E eu escolhi, na verdade, o ensino médio justamente que eu pudesse fazer o intercâmbio, que eles tinham um programa de intercâmbio na escola, só que infelizmente eu não tinha dinheiro pra pagar. ah, Então, assim, eu fiquei muito triste com aquela situação, porque, tipo, metade, eu acho que mais da metade da classe tava indo pra Austrália, que era o programa, né? E eu via hum. ali eles se preparando, eu ficava muito sentida, porque eu falei, poxa, eu que falo bem o inglês, né? Que Não vou queria poder ir. realmente, não vou poder ir exatamente. E foi Hum, na época, assim, eu participava de concurso de oratória, e foi quando eu achei um concurso.
Hum, que eles estavam dando como bolsa. prêmio, né, quem ficasse no primeiro Hum, lugar, essa viagem de intercâmbio para ir para Nova Zelândia. Eu falei, é essa, né? que Eu vou, bacana. Ah, né, vou dar o meu máximo para tentar, né, conseguir a bolsa. Enfim, eu consegui realmente ficar no primeiro lugar e eu ganhei essa bolsa. legal, E foi quando eu, parabéns. obrigada, quando eu fui, tava no finalzinho do segundo ano, né? E ao mesmo tempo, tava tendo outro concurso de oratória, só que era em espanhol. Hum, E assim, eu também, mesma coisa, né? Eles tinham o prêmio como ir pra Espanha. Eu falei, tô eu dentro, vou também fazer. tô Ah, dentro. Aí eu, né, eu pratiquei bastante, me preparei pro concurso e também consegui ganhar. Então foi mais ou menos quase na mesma época, os dois intercâmbios. Acho que que teve um bacana. mês de Então você diferença, mais ou foi, menos. primeiro você foi para Nova Zelândia e depois você foi para Uhum, Espanha. Bacana. isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você foi para Nova Zelândia, você Uhum. já tinha, seus pais te educaram de uma forma que você já era aquela forma que você já se virava ou você era muito dependente da sua família? Para fazer as coisas em Hum, casa mesmo, porque você vai ter que ter câmbio, você vai se virar sozinha, você vai para um país que você não conhece, uma língua, ah, tudo bem que você está sim. treinando, mas já isso é Aham, importante também para os pais ou para as pessoas que estão vendo a live, para ir já preparando, sabe? Porque às vezes tem aquele pai que sabe que super protege o filho, que o filho não aham, sabe fazer é verdade. nada, e aí vai nesse lugar, e Aham. como que fica? Então me fala sobre essa sua experiência no intercâmbio, mas como que você era assim antes de você ir? Você era aquela filhinha de mamãe que não fazia nada, que não lavava roupa, que não arrumava essa cama? Como que você Quem era? dera. Pelo Porque jeito não. assim, os meus pais, bom, minha mãe ela começou a dar aula, começou a trabalhar fora também para dar aula em escola brasileira quando já estava no churrasco, né? Antes disso ela Hum, trabalhava em fábrica. E meu pai, ele sempre trabalhou em fábrica. Então assim, quando eles chegavam em casa, eles já estavam muito cansados, né? E ele sempre pedia para ajudar. E eu fazia com o maior prazer, né? É uma coisa assim que eu vi ali eles realmente cansados, então eu, por mim, eu preferia fazer do que levar bronca. Eu fui muito entendi. sempre assim Hum, sistemática, sabe? Eu preferia hum. fazer as coisas antes dos pais brigarem comigo. A lição de casa foi a mesma coisa. Eu falei, prefiro, né, me estressar fazendo sozinha do que me estressar com os meus pais falando atrás de mim. Então, Entendi. eu já Ah, pegava e fazia. Então, assim, pra mim, eu acho que morar sozinha, essas coisas assim, não foi um baque, né? Digamos assim, naquela época. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa também. Eu sempre fui atrás de informação, né? Essas coisas assim. Então, eu acho que que me bom. virei bem, digamos assim, na época. E aí, quando você chegou essa primeira ida à Nova Zelândia, você ficou em casa, na casa de alguém, ficou em dormitório escolar? Como foi o seu? Então, o programa era para você participar de um intercâmbio, assim, numa universidade que esse lugar onde eles fizeram o concurso, eles têm a parceria, né? Hum, Então, a gente ia ficar uma semana lá e dentro de uma semana a gente ia ficar acho que 4 dias em dormitório da universidade. hum, E uma noite a gente ficou com as famílias de lá, né? Então, eu tive essa hum. experiência de ficar em dois Duas lugares, digamos formas. assim. Uhum. Aham. Já na Espanha, eu fiquei 2 semanas e fui totalmente na casa de uma família lá, né? Então, digamos assim, que eu tive experiência de ficar em casa de pessoas, de famílias E em ficar em dois dormitório, países. né? Aham, aham. Uhum. Tá. E deixa eu falar, e qual foi a maior diferença, já que você foi para dois países totalmente diferentes, qual o maior aprendizado que você teve na Nova Zelândia, que você falou, nossa, isso aqui foi o melhor, que todo mundo tem que passar e é interessante até ir para Nova Zelândia. E o que que Hum, foi na Espanha que você teve falar, nossa, isso aqui da cultura ou dali vale a pena? Por quê? Porque, lógico, tem muita gente que tem aquela coisa, Nova Zelândia aqui do lado, né? Mais perto do que Espanha, né? Então, uhum, tem muitos pais que também, por parte financeira, vão se uhum. preocupar isso, né? Então, qual a diferença? Só para a gente estar tendo uma ideia. Como foi para você? Eu acho que pra mim, assim, o fato mais chocante, assim, digamos assim, foi o acento que eles têm do inglês, porque até então eu só tinha tido professores nativos americanos na escola, e que é bastante comum aqui no Japão, né? Quando tem esses professores nativos na escola, eles geralmente contratam americanos, então eu nunca Sim. tinha tido contato com professores com outro acento. Então eu fiquei muito chocada quando eu fui, que eu não tava conseguindo entender. Eu falei, tipo, não, calma aí, vamos falar devagar, né? Porque eu não tô Ah, conseguindo entender. Então foi, para mim, foi um momento que eu percebi que eu precisava
não só focar ali na flexibilizar e treinar o é, ouvido, né? exatamente, não só ficar ali no inglês americano. E hoje em dia a gente tem bastante conteúdo que a gente pode consumir, vai, diversos idiomas e tal. Mas naquela época não tinha muita opção, né? Então, para mim foi bem interessante. E eu acho que o espanhol também foi a mesma coisa. A gente fala assim, ah, espanhol é fácil, né? Tipo, é igual ao português. E quando eu cheguei lá, eu caí de cosa. Eu falei, como assim? Eu não tô E entendendo ainda nada. depende da região da Espanha, a pronúncia é diferente, né? É, e eles falam Muito muito rápido rápidos, mesmo. Então imagino. eu falei assim, nossa, eu acho que eu tava meio que diminuindo, digamos assim, o idioma, né? E eu precisava Sim. realmente focar ali, porque senão aquilo lá não ia me levar para nenhum lugar, né? Então foi um momento muito importante para mim. E outra coisa que me abriu muito assim, a mente na época foi que uma das pessoas que estudou comigo na sala de aula lá na Espanha, ela tinha acho que uns 60 anos. Eu falei, como assim? Tipo, que Que top, bacana. né? Tipo, a pessoa já tá na terceira idade e tá lá E tá se faz... esforçando em estudar, né? Aham. Falei, nossa, eu quero ser igual ela quando eu chegar na idade dela, sabe? Quero estar estudando ainda, né? Aham, com certeza. Então, para mim foi uma experiência muito rica, portanto que eu, assim, não conseguia assim falar, não, não quero mais, né? Para mim, eu sempre quero estar fazendo intercâmbio mais e mais, se possível, e por isso que eu na faculdade também fiz mais dois intercâmbios, né? E aí você foi pra onde depois? No programa de Relações Internacionais que eu fazia, já Hum, tinha um programa, uma aula, digamos assim, que você precisava fazer um intercâmbio durante acho que 3 semanas. hum, E eu escolhi Nova Zelândia de novo, porque eu simplesmente gostei, né, do país. hum. Eu falei, não, eu quero ir de novo. Voltar. Aí eu fui para Nova Zelândia, fiquei 3 semanas. E depois de ter ido lá, eu fui para Polônia. E aí eu fiquei 10 meses na Polônia. Que bacana. E é diferente, né, também. E aí você escutou, treinou um pouquinho também o polonês ou não? Foi só o inglês? Ai, nossa, na verdade foi muito interessante pra mim, porque eu, Hum, que eu falei, né, que eu cresci aqui no Japão, então eu sempre falei bem o japonês, pra mim nunca foi um problema o japonês. Só que quando eu fui pra Polônia, eu não sabia nada, absolutamente nada. E às vezes nem todo mundo entendia o inglês, porque na cidade que eu morava ali na Polônia era uma cidade de estudante. Então, se você falasse com o estudante, eles iam te entender o inglês, mas as mas pessoas os da cidade moradores, mesmo. sim. Aham, então assim, Aí você nossa, lembra também como que a gente aqui no Japão, né? Que quem vem sabendo exatamente. falar um pouco do inglês, você chega aqui e você fala, não, ninguém sabe falar, nem entende o Aham, inglês, né? exatamente. E eu, assim, até feio, assim, digamos assim, da minha parte pensar, mas teve vezes que eu pensava assim, nossa, como que meus pais moram aqui no Japão 20 anos, né, e não falam japonês? E quando eu fui fazer o intercâmbio, eu entendi qual é esse estresse que você sente de você estar num país que você não fala o idioma, Sabe, né? isso, que legal que você também conseguiu ver isso dos seus pais, sabe por quê? É diferente quando, é lógico, tá? Quando a criança, ela já é introduzida numa cultura, fica mais fácil dela compreender, é mais fácil, por isso que a gente sempre fala, quando você coloca a criança numa escola de línguas, né, quando ela é criança, é mais Uhum. fácil, porque quando você vai crescendo, você começa a ter vergonha. Hum, E aí de tem aquela fato. coisa, entende? Tem aquela um pouco daquela humilhação, tem toda aquela coisa, então Uhum. você fica com vergonha. E fora isso, é você entender a cultura. Então você imagina para quem está aqui, que veio para às vezes pagar uma dívida, para ter uma pressão ou tá com contas para pagar. E além de tudo, tem a Hum, pressão de aprender o idioma, e aí que não entra, entendeu? Tem um trabalho pesado, porque o trabalho aqui é pesado, verdade. exausto, você tem a sua família para cuidar, os filhos para educar, e às vezes você não está entendendo nem o que eles estão falando da escola, o que, que é, então você não pode auxiliar, entende? E além de tudo, tem esse outro detalhe que, além de tudo, você se sente às vezes impotente em algumas coisas, porque você não sabe o É, idioma e a cultura é totalmente diferente. Por isso que eu uhum, sempre falo, que na minha parte, eu sempre falo assim, por isso que a gente tem que dar um suporte para os pais que estão aqui, para eles conseguirem se fortalecer e sempre uhum. procurar o melhor. Por isso que, assim, a diferença de você, isso é muito importante você estar aqui falando como filho, entende? Que às vezes até subjugava seus pais, entende? Aham.
para quem já é pai aqui entender que às vezes sim, o filho pode pensar isso, mas lá na Uhum. frente, depois que ele tem uma vivência, ele vai falar, poxa, mas eles passaram tudo isso para tentar me dar o melhor. Então a gente Uhum. começa, eu falo que é o quentinho no coração dos pais, é quando os filhos começam a ter os frutos, sabe, Uhum. perceber que foi uma batalha que eles passaram justamente porque eles queriam o melhor. Às vezes, mesmo assim, eu falo que às vezes a gente vai errar num caminho, entende? Uhum. Mas isso é muito importante quando o filho percebe assim, ah, tá vendo, eu vi que meu pai e minha mãe tiveram uma dificuldade, porque às vezes a gente fica, como assim que não consegue falar? Tá Uhum. tanto tempo aqui, não consegue aprender. Mas para Exatamente. uns é mais fácil, mas para outros tem a dificuldade da infância que já teve, do pai ou a mãe falar, tá vendo, você não consegue, você não é capaz, e a pessoa Uhum. acreditar nisso. E aí, insegurança vem, eu acho que até que você que auxilia nisso, acho que você deve ter algum adolescente já, que também às vezes tem uma insegurança muito grande, justamente porque os Sim. pais não confiam, entendeu? Falar, ah, tá vendo, você Uhum. não vai dar em nada mesmo, você nem vai conseguir, você não é capaz para isso. Então, o adolescente, ele também fica inseguro e muitas vezes ele não vai achar que ele vai ter capacidade. É. O bom é que você era curiosa, que ele vai perceber isso, que você tinha essa curiosidade, sabe? Essa coisinha de, ai, eu quero mais. Isso é muito bacana, que eu tô falando com você, eu fico até animada, porque eu também sempre fui assim, entende? De ter essa Ai, que bom. curiosidade. Eu falo que gente curiosa é muito bacana, porque a gente aprende mais. Aham, com Porque a gente não certeza. fica satisfeito com qualquer coisa, a gente vai mais, né? A gente vai além. Uhum. E isso é muito legal, mas que bom. Mas então você fez depois Polônia, que você até teve esse choque, né, de falar, Né? nossa, como assim? Então você foi para esses dois países, que foi de novo para Nova Zelândia e para Polônia. Foi Aham. para mais algum intercâmbio fora que você viu assim diferenças Não, assim, depois? teve um programa que eu participei no mestrado, mas acho que eu já estava bastante inserida, assim, no sistema, assim, educação, né? Então, eu acho que eu já Ficou mais tive uma fácil visão totalmente, exatamente, ficou e bem mais diferente, né? fácil. Sim, mas para mim a viagem para Polônia foi bastante marcante porque quando eu me inscrevi para receber a bolsa, né, era uma bolsa do governo, eles pediram para que a gente criasse um plano para fazer o intercâmbio. E na minha mente eu tava tipo, ué, eu vou aprender inglês, né? Como assim? Né? Tipo, como assim criar um plano, né? Eu não entendi. Mas, e para mim, naquela época, eu ainda pensava em ser aeromoça, então meio que não tava batendo o que eu tava fazendo com o que eu tava querendo Com fazer. certeza. Foi quando eu comecei a notar assim, essa diferença. Será que realmente é isso que eu quero trabalhar, né? E quando eu fiz o intercâmbio, assim, um dos motivos que, na verdade, eu queria ser aeromoça era porque eu queria viajar bastante. E eu também queria, né, que meus pais tivessem essa experiência de De viajar, né? Porque, oportunidade, né? que a gente ouve bastante, né? Quando é aeromoça, a pessoa Você consegue tem passagem para a desconto, que você tem família. facilidade para a família. Sim, exatamente. Então, para mim, eu falei, não, aeromoça é para mim, né? Só que quando eu fiz o intercâmbio, o programa de bolsa que eu recebi do governo, ele era tão bom, digamos assim, e a moeda da Polônia também, ela é que nem do Brasil, né? A moeda do Japão, ela é bastante valorizada lá. Então era, digamos assim, que eu acho que era uma época mais rica Da da vida. minha, da minha vida. Bom, até agora, né? Deus queira que daqui pra frente eu fique mais rica de novo, mas vou falar, Sim, mas com certeza. naquela Mas época, pra naquele mim, momento, né? nossa, eu tava literalmente nadando em dinheiro, então minha expressão. Então, eu viajava literalmente toda semana, sem exagero. E como eu estava na Europa, ali na Polônia, eu tinha muita facilidade para ir De ir para nos qualquer lugar países. ali da Europa. Aham, exatamente. Foi quando eu comecei a perceber, ué, mas eu já meio que cumpri aquele desejo que eu tinha, né, de De viajar. conhecer os países e Aham, viajar. exatamente. E eu também tive o privilégio de trazer minha mãe também para ir lá, né, na Europa, para a gente passar uns dias lá. Que Meu bacana. irmão também foi do Brasil para lá. Então, assim, eu falei, ué, eu já consegui meio que realizar aquele sonho que eu sempre Desejo. tive. E o sonho. Aham, exatamente. Foi quando eu comecei a pensar, acho que não é exatamente isso que eu quero fazer, né? E quando eu fiz esse plano para me fazer o intercâmbio, foi quando eu comecei a falar de educação dos imigrantes. Porque até então, uma coisa que meio que me incomodava, digamos assim, era que eu vejo assim que eu tive o privilégio de fazer a faculdade. Sim, eu me esforcei, enfim, mas hoje eu vejo também que tem muitas pessoas que não conseguem fazer universidade justamente pela falta do sistema que apoie
né, para que eles possam fazer a faculdade. Então, foi quando eu comecei a me interessar bastante pela educação dos imigrantes. E eu tive essa mini experiência de fazer uma pesquisa lá na Polônia, que eu fui fazer entrevista com os alunos que estudam na escola de lá. E eu comecei a gostar. Eu falei, nossa, que bacana, né? Uma coisa assim que eu nunca imaginei que eu faria. É porque, na verdade, olha só, uma pessoa que é curiosa, aí Hum, você sabe que você pode ajudar com a sua curiosidade, fazer com que as pessoas sonhem, entendeu? Tenham sonhos, que você sinta que as pessoas possam ter aquele olhinho brilhando, que eu falo, né? Que você uhum, desperte um sonho nas pessoas que às vezes elas nem tinham. Então, com uhum, certeza, eu falo que imagina, é uma coisa maravilhosa. Eu falo isso porque, assim, quem é professor, tá? Quem dá aula, quem trabalha com essa profissão de educar, né? A gente tem isso, a gente tem como você cada vez mais focar nas pessoas para que elas sim, consigam enxergar que a vida dela não é só isso. Que se ela uhum. estudar um pouquinho mais, se ela tiver mais conhecimento, ela vai além e ela pode aprender muito mais coisas. E é tão bom você ver a pessoa mudando, sabe? Se transformando ou conseguindo conquistar sonhos, objetivos. É tão bacana isso. Então, acho que também teve isso que você começou a ver ali e falar: ah, será que eu posso ajudar minha comunidade ali? Sim, é de fato, porque quando eu entrei no Coco, eu já comecei a receber várias perguntas dos pais ali Hum, da região, né? Ai, como é que você fez para entrar no Coco? Como é que você fez para fazer o intercâmbio? E depois que faculdade? legal. Como é que você, né, entrou na faculdade? Como que você fez com a questão financeira? E então, assim, eu fui vendo que realmente o que eu tinha para passar para eles ali era muito, muito mais do que eu imaginava. Sim. E, e outra coisa também que eu acho que me tocou bastante quando eu fiz intercâmbio é que na verdade, eu nem sabia que existia assim mestrado, essas coisas, sabe? Eu não tinha noção, porque na minha Hum. mente, para mim, era fazer faculdade para Só mim sair acabou. moça, né? Ah, Acabou. sim. Então, eu Esqueci, nunca você, tinha. é que você estava tão focada na aeromoça que você não, Aham. não queria Acho que saber você de mais deu pra nada. perceber, né? O nível de foco que eu tava ali na aeromoça. Então, Ah, quando eu vi que várias pessoas estavam fazendo mestrado e doutorado, eu falei, nossa, que legal, eu posso ficar mais tempo na faculdade, né? Como assim? ah, Né? E foi quando eu comecei a me interessar, comecei a pesquisar sobre o sistema, né? Como é que faz para entrar no mestrado, enfim. Como eu já estava nesse mundo assim de educação, eu fiquei muito curiosa em saber, né, como que eu posso contribuir. E foi quando eu resolvi fazer o curso de Sociologia da Educação e Educação Comparativa que eu faço hoje, né? hum. Sociologia da educação, você fez no mestrado. E agora você está É os, fazendo. os dois, Você na fez os verdade, o dois. mestrado e Uhum, o doutorado também, né? Porque ele é do hum, mesmo programa e eu terminei o uhum, mestrado e tô continuando agora o doutorado no mesmo curso. Que bacana. Olha só, eu fico. É que assim, tá? Eu sempre falo isso. Quando eu converso com pessoas que têm essa coisa, sabe, que não estão tão paradas e que a gente sempre pode estimular mais, e eu vejo a pessoa também dando esse estímulo, sério, eu fico. A veia começa até, sabe, saltar de alegria, porque eu gosto muito disso, sabe? De pessoas que cada vez mais tenham inteligência, tenham visão diferente das coisas, sabe? Que não fica estagnada. Não estou falando para as pessoas que estão me assistindo ou que estão assistindo a gente, que está ali na fábrica, que está assim, ah, então não gosta da gente. Não, porque Uhum, qualquer um que você que está assistindo, que de repente você está indignado com a sua situação, que você não está gostando, você pode começar a estudar. Não só numa faculdade, lógico que é mais difícil, que nem exemplo, eu estou com 45, então lógico, voltar a estudar com 45 é mais difícil, mas não é impossível, que nem você falou, era uma uhum, senhora de 60 anos que estava no seu intercâmbio, né? Então, isso acaba sendo interessante, porque ainda mais eu falo muito isso, às vezes, seus filhos já estão criados, e agora é a hora que você tem a oportunidade de fazer alguma coisa que você sempre sonhou e que agora você pode. Por quê? Porque você trabalhou bastante, às vezes seus filhos estão te ajudando para realizar seu sonho também, porque você já está numa idade que às vezes não dá mais para você trabalhar tanto, mas dá para de repente você estudar. Então isso eu acho muito bacana, por quê? Porque abrir a cabeça das pessoas, para elas não ficarem ali, sabe, fechadinhas, falando, não, não tem mais jeito para mim. verdade. É interessante esse ponto, porque na verdade a minha mãe também, ela voltou a estudar depois dos 40, né? É. E ela super foi minha motivação na época, porque Hum, quando eu tava para entrar no ensino médio, que eu tava no Chugaco ainda,
Foi bem na época da crise, o meu pai ficou desempregado na época, Hum, e ele ficou enfermo também, que ele chegou a ficar internado, operou, enfim, então para ele ficou difícil para ele voltar a trabalhar. Ele conseguiu o trabalho, mas bem depois, assim, eu acho que ele ficou mais de um ano desempregado. E naquela época, minha mãe também estava começando a fazer a faculdade, né? E a gente ficou naquela coisa, né? Como é que a gente vai como que vai fazer? ser, né? Porque só minha mãe trabalhando, a gente tinha minha irmã mais nova, e eu só fazia. Eu estava no tchurraco, não tinha nem como trabalhar, né? Hum, Então, assim, eu até pensei né, sei lá, trabalhar para depois fazer o coco naquela época, mas assim, vendo a minha mãe, né, se esforçando ali nos estudos dela, no ensino médio também foi a mesma coisa, quando eu comecei a pensar em fazer faculdade, né, também ela estava fazendo ainda a faculdade, inclusive ela fez duas faculdades ao tá mesmo vendo? tempo, Hum. e ela sempre falava que você precisa primeiro se preocupar com entrar na faculdade primeiro, né, para depois você ver como é que você vai fazer o dinheiro, se realmente dá ou não, porque não tem como você falar, ah, eu não sei se eu vou fazer faculdade ou não, sendo Você que ainda você nem nem passou. tentou, né? Sim, sim. Exatamente. Que bacana. Isso foi Uhum, muito importante, é o que eu falo para muitos pais também, que é importante você ter essa visão. E se você ainda não tem, já colocando aqui como que acaba, sempre eu falo isso, o bom das nossas lives é isso, que fica gravado e tem como uhum, muitas pessoas estarem assistindo, de repente tem um insight, sabe? Poxa, então ainda tem uhum, jeito ainda, sabe? Então, vá atrás de informações. Então, isso também acaba sendo interessante, porque eu não sei se você também tem essa coisa, o pessoal que veio de faculdade do Brasil, tem como fazer uma pós aqui no Japão, como que funciona, ou fazer o mestrado, dar entrada no mestrado, o que precisa, você também está apta a estar tá explicando também sobre isso, e só antes de você responder isso, só colocando aqui. Aí depois você foi fazer seu mestrado, e depois, e agora que está fazendo seu doutorado, né? Isso. É isso? Uma das decisões também de eu fazer o mestrado foi que quando eu voltei do intercâmbio, eu fiz estágio no Ministério da Educação em Tóquio. Eu fiquei 2 semanas no setor de internacional, né, que eles cuidam dos alunos imigrantes, dos alunos japoneses que moram no exterior. E foi quando eu vi que eles prezavam muito a informação, a ideia, né, a opinião que um especialista com um mestrado, um doutorado, que trabalhava numa universidade tinha. Então, Que isso eles bacana. aplicavam muito, continuam ainda, na verdade, aplicando em todos os tipos de, como é que fala, assim, qualquer coisa assim relacionada à política, essas coisas assim, Sim, eles sim, a sempre se empresas. referem, Deixa eu né, só sempre... colocar isso porque assim, tá? Eu já tô quase 20 anos aqui no Japão, mas na minha Uhum, época, o mínimo era você ter pós-graduação e já começar o mestrado, tá? Por quê? Porque senão você já perde mercado mesmo. Tá? Que nem eu uhum, falo, se eu voltasse hoje para o Japão, para o Brasil, lógico, eu tenho uma relação da aromaterapia, que a experiência é muito forte em relação a isso, né? uhum, Trabalhava com curso lá no Brasil, mas a gente tinha que ter o mínimo para pós-graduação e já está iniciando o mestrado, entende? Na minha época, uhum, então, que nem exemplo, aqui, às vezes eu escuto, a pessoa às vezes não conseguiu nem fazer a faculdade, né, aqui no Japão. uhum, Mas lá no Brasil, se você não tiver, pelo menos, faculdade, a pós-graduação, iniciado o mestrado, você não tem, às vezes você não tem emprego. uhum. Entende? Verdade, Então de é fato. mais difícil. Então, legal você estar até falando que eles dão esse valor para o mestrado, porque acaba sendo interessante também para as pessoas verem que eu posso dar continuidade, é importante que Uhum, eu vou ser remunerado tendo esses estudos, porque às vezes você pode uhum. também ter vários títulos e não conseguir emprego. É verdade. De fato, Né? acontece mesmo. Então, isso acaba também sendo importante a gente falar para as pessoas também repensarem, porque no Brasil estava muito assim, tá? Agora eu não sei Uhum, como tá, mas deve estar também, né? Porque eu acho que não ia mudar assim, ou cair um nível, né? Não de uma hora para outra, porque já são quase 20 anos aqui, então tem isso, mas você sentiu isso na necessidade que você foi vendo que eles queriam um especialista. Aí você foi fazer o é, mestrado. E agora você isso. deu entrada no seu doutorado. E quando você começou o seu trabalho, que nem você já estava vendo isso, como você fundou? Foi no mestrado, foi no doutorado? Quando você fundou a sua empresa? Já que você já estava vendo, É, tendo essa ideia. em- na verdade, foi assim, quando eu já comecei o mestrado, eu comecei a pesquisar sobre, eu
a carreira dos alunos da escola brasileiras, né? E eu cheguei a trabalhar na escola brasileira como professora de inglês, na escola que minha mãe trabalhava quando eu estava na faculdade, e eu vi uma diferença muito grande, assim, dos alunos, né, que estavam na escola brasileira e os alunos que estavam na escola japonesa. Ambos estão numa situação delicada, digamos assim, porque nem todo mundo ainda consegue entrar na faculdade, mas eu vi, assim, que os alunos da escola brasileira tinham uma dificuldade além, né, dos alunos da escola japonesa. Então, foi quando eu comecei a pesquisar e conforme eu ia fazendo as entrevistas, eu via que as pessoas iam me perguntando sobre a faculdade, né? A gente ia conversando, essas coisas Uhum. assim. Eu falei, nossa, eu acho que seria interessante, né? Se eu tivesse algum serviço assim, para mim poder não só fazer pesquisa, mas também ajudar a comunidade, porque eu me sentia mal, sabe? Parecia que eu só estava ali arrecadando informação e eu meio que não estava contribuindo com a comunidade, né? Eu sempre tive Uhum. esse pensamento. E de fato, eu tinha professores assim de várias escolas, porque eu cheguei a entrar em contato com todas as escolas brasileiras para ver se eles pudessem me ajudar, né, para fazer Uhum. pesquisa. E teve um lugar que eles falaram mesmo: ah, pesquisa não, obrigada, porque já veio um monte de gente e não resolveu nada, né? Ou seja, E só sugou a informação, mas não trouxe nada exatamente, de auxílio para a exatamente. escola, é isso, né? Aham. E eu não queria ser essa pessoa, então eu sempre tive em mente que eu queria fazer alguma coisa para realmente contribuir com a comunidade, né? Só que nisso meu pai faleceu quando eu estava no segundo ano do Meus mestrado. sentimentos. Uhum. Obrigada. Então, assim, naquele momento eu falei, não, eu não consigo ajudar ninguém, sendo que eu não tô nem conseguindo me ajudar, né? Como é que eu vou, Sim. né, tá ali falando com as pessoas, sendo que eu, fazendo minha pesquisa eu já quase começava a chorar, porque era um momento, assim, que eu lembrava do meu pai, né, da infância, essas coisas assim. Então, pra mim tava uma época, assim, Mais bastante difícil. difícil. Aí nisso eu comecei o doutorado, e o doutorado ele é muito mais puxado do que o mestrado, né? Então requeria ser muito mais atenção minha. E eu também já estava trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Eu trabalhava numa empresa de marketing de turismo aqui em Tóquio. Hum. E então, para mim, conciliar um monte de coisa ao mesmo tempo realmente era sem chance, Difícil. né? Mas ao mesmo Aham. tempo, acho que você fez isso para conseguir não ficar tão focada, acho que na dor do seu pai, não que você estava. É, assim, na verdade, quando eu entrei no mestrado, eu já consegui esse trabalho, inclusive foi da indicação de um professor meu do ensino médio, então, assim, já estava trabalhando quando meu Não, pai tá. faleceu na mesma empresa, né? Hum. Mas, assim, realmente, às vezes a gente acaba focando em outras coisas para não ter que pensar muito nas Sim. coisas tristes, né? E Uhum. realmente, naquela época, eu não estava com condição nenhuma, né, de ajudar as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu também eu vejo que, hoje eu vejo, assim, que trabalhar naquela empresa que eu estava trabalhando, eu aprendi muita coisa sobre a empresa, né, como que funciona a empresa. Ao invés de eu ficar só no mundo acadêmico, eu também tive a experiência de trabalhar É fora do mundo importante. acadêmico, né? Então Sim. isso também ajuda muito quando eu faço a consultoria com os meus alunos, porque eles também vê que eu não tô falando, não tô dando conselho para eles só do sentido assim acadêmico, né? Eu tô falando com eles também no sentido profissional, que eu tive essa Sim. experiência de estar trabalhando com essa empresa. E isso dá E, diferença. Dá para saber aham. a diferença quando você tem experiência, né? Aham, exatamente. Aí Hum. foi quando foi passando o tempo e aquela vontade, né, de querer ajudar, de fazer alguma coisa, foi aumentando e chegou a pandemia. Aí a gente acabou ficando em casa, né? Eu antes eu ia para o escritório quase todos os dias, mas depois da pandemia eu não fui mais no escritório, literalmente. Foi, eu acho que uma ou duas vezes que eu fui no escritório. E do resto ficou tudo remoto. Até as aulas também da faculdade ficou tudo remota. Sim. Então, nisso, eu estava tendo mais tempo, digamos assim, para mim começar a focar em outras coisas. E foi quando eu falei, eu acho que esse é o momento, né, de eu Sim, porque começar a também é dar um momento fogo. que mais pessoas estão ligadas também, Nossa, estavam ligadas na com internet, né? certeza. Aham, Hum. exatamente. Aí foi quando eu criei a Unfold. Então, foi em 2021. Bom, eu estava mexendo já nas coisas mais em 2020, né, no finalzinho já, Uhum. mas que eu lancei mesmo a página, as redes, enfim, foi em 2021, em janeiro, em fevereiro. Uhum. Hum. E como que está sendo assim essa aceitação e essa experiência, agora que você está colocando em prática o que você sempre estava pesquisando, como que está sendo isso? É uma experiência bastante interessante, porque cada cliente tem uma situação tão diferente, né? Um Sim. aluno veio do Brasil faz pouco tempo, outro aluno mora no Japão faz tempo, mas estudou em escola brasileira, outro está em escola japonesa, né? Então, você realmente, cada encontro que você tem que
É tirar a único. informação de vários lugares, né, que você Sim. já foi acumulando ao longo desses anos, então realmente é desafiador, mas ao mesmo tempo muito gratificante quando a gente vê que os alunos conseguem atingir, né, a meta que eles tinham. Sim. Então, eu fico muito feliz e honrada também, né, pelos alunos estarem confiando no meu trabalho, porque faz tão pouco tempo, né, que eu lancei. Assim, eu já vinha ajudando muitas pessoas há muito tempo, mas assim, profissionalmente, falando assim, né, o perfil, enfim, Empresa, sim, né? Uhum. faz um ano ainda, né? Então eu fico feliz de saber que as pessoas, né, confiam no meu trabalho e eu também estou sempre aprendendo junto com eles e eu vou continuar aprendendo Com também junto certeza, a gente com sempre eles. está aprendendo. Então, só Aham. para gente, para as pessoas entenderem, então o seu trabalho você faz desde a parte de intercâmbio, para quem quer fazer relação do intercâmbio, você acaba direcionando, vendo os melhores lugares e confiáveis, né? Para a Uhum. pessoa estar fazendo o intercâmbio. Eu falo isso porque eu não sei se você sabe, né? Ainda mais sendo uma menina. Isso que eu ia Uhum. perguntar, se você sofreu alguma coisa no intercâmbio sendo mulher. Por quê? Isso eu sempre falo, que nem eu sempre falo, quem é mãe de menino, eu tenho 4 meninos, tenho uma menina só, eu sempre falo, mãe de menino tem peso 2 na vida, a gente tem que saber educar os meninos para realmente a gente não ter abusadores na vida, sabe? E tem que se colocar também para os nossos filhos não serem abusados. E isso quase não se fala na internet, né? Ainda mais aqui no Japão, quase nada. Mas é uma coisa que eu falo, como que foi seu intercâmbio? Teve algum risco? Você sofreu algum risco nessas idas ao intercâmbio? Porque, assim, clientes que vêm falar intercâmbio já falam, ó, cuidado, sempre falar para sua filha, ainda mais mulher. Uhum. Atenção, presta atenção, quem está perto. Como que foi a sua vivência em relação a isso? Se É teve alguma verdade, coisa? eu realmente não tive nenhum, né? Que Mas bom. assim, hoje eu vejo assim, nossa, que loucura, né? Que eu fiz, assim, às vezes eu viajava de noite, chegava de madrugada e saía andando, as pessoas, tipo, né, não tinha nem Porque quem gente, vive na aqui no verdade, na Japão, rua. você está mais acostumada com essa segurança. É Só que você tem que lembrar verdade. que os outros países não são assim, né? Verdade, e hoje eu entendo, né, assim, acho que na época eu acho que eu não tinha esse pensamento realmente, porque não tinha quem tinha feito intercâmbio ao meu redor, não tinha as Hum, pessoas, né, que eu pudesse me referir, assim, em relação a esse tema, né, então, para mim foi meio que fazendo e aprendendo ao mesmo tempo, então, hoje entendi. se eu ver alguém que nem eu vou falar, não, não faz isso, tipo, é muito perigoso, né, e eu sou Os uma pessoa, cuidados, você já assim, aham, que eu sou, assim, acho que quando a gente cresce no Japão, a gente acaba sendo mais, assim, simpática, né, com as pessoas que a gente conhece, porque, que nem você fala, né, questão de segurança, a gente não precisa se preocupar, então, às vezes a gente acabava conversando, assim, com as pessoas, e hoje, se eu ver, assim, as atitudes que eu tomava antigamente, eu falava, não, por que você tá fazendo isso, Rafaela? Cuidado, né? Cuidado, né? Aham. Mas nada com a maturidade, eu sempre falo isso, que aí Ah, a gente sim, vai com tendo. Então, certeza. eu sempre coloco isso porque, assim, tá? Quem é mãe, a gente se preocupa mais com esses detalhes, né? Tem mães que não se Uhum, preocupam, tá? Que acham que não existe nada, que o mundo é seguro. E eu falo, gente, o negócio é mais embaixo. E em questão uhum, de intercâmbio, por isso que eu até falei em relação que quando você conhece, tem como você meio que. é, conversar com os locais em termos disso e ter um respaldo a mais caso tenha alguma hum, coisa, entende? Porque isso a gente sempre tem que se preocupar com segurança, ainda mais quando são mulheres. Não só mulheres, tá? verdade. Porque hoje rapazes também são abusados. Então, Uhum, não só hoje, desde que o mundo é mundo, tem isso. Então, a gente tem que lembrar dessas informações também. Tá? Por isso que sim. até eu falei, deixa eu perguntar se você teve algum caso, alguma coisa de, sabe, aquele olhar ou aquela pegadinha no braço estranha que você, opa, entende? Tipo, hã? Não, por mim foi Daijob. Que bom, que bom, que bom, né? Porque às vezes quem está aqui no Japão, como é educado muito assim, às vezes não percebe o que está acontecendo. Uhum, verdade. Realmente. Entende? Então, por isso que é sempre bom, às vezes, ter essa conversa também, para prestar Uhum, atenção, de não deixar muitas pessoas, sabe, às vezes está falando, tudo bem que nem brasileiro tem esse hábito de tocar, mas quando o estrangeiro vem, toca muito, vem com a mãozinha no ombro, mãozinha na perna, toma cuidado, sabe? Porque uhum. são coisas diferentes e para as pessoas, ainda mais quando você está num país que não tem mais ninguém, então Sim, sempre é bom verdade. ter esse cuidado, né? Então, você faz a parte de intercâmbio, aí você faz também auxílio para a faculdade, com bolsa, também auxilia, se a pessoa precisar, em alguns lugares, faz essa parte. Faz também a parte tipo que a gente está falando até
como que era? A gente fazia teste vocacional na minha época, não sei se Uhum, ainda uhum. existe isso, para Sim, saber a gente o que faz a também. pessoa tem mais facilidade, ou qual a vocação da pessoa, ou essa parte você não trabalha, é mais Sim, a com... gente faz também, na verdade, isso é a base de tudo, né? Porque se a pessoa não souber o que ela quer fazer, Fica difícil. impossivelmente a gente vai conseguir escolher um curso para ela, uma faculdade. Hoje eu vejo muitas pessoas, né, com essa dúvida do que ela vai fazer, porque realmente eu até acho interessante você fazer essas lives, né, trazendo as pessoas que têm vários tipos de profissão, porque realmente as pessoas têm uma mente muito limitada e nisso acaba que a pessoa não desenvolve, né, o que eu posso fazer, o que eu posso estudar, enfim, Sim, aí a pessoa, quando chega na vez dela, ela fica muito em dúvida, o que que eu estudo, será que eu vou gostar daquilo? Ainda mais quando se trata de faculdade ou intercâmbio, que o valor é muito mais alto, né, comparando assim sim. com o ensino médio, as pessoas ficam meio que com o pé para trás, porque ela fica assim, e se eu não gostar? E depois que eu entrar na faculdade eu não gostar, né? Então, por isso que é importante a gente trabalhar nessa fase, né, de desenvolver o que você quer fazer, né? E isso Uhum. também vai influenciar bastante no vestibular em si, porque aqui no Japão tem vários tipos de vestibular e alguns deles exigem fazer entrevista, fazer redação. Então, e nisso eles vão perguntar para você o que você quer fazer, o que você quer estudar, e tudo isso, se você não souber o que você realmente quer fazer, você não vai poder responder, Lógico, e né? aí também é agravante de você nem entrar, né? Sim, Mesmo você... exatamente. Hum. Exatamente. Então a gente trabalha também com isso. E falando assim da parte do intercâmbio, às vezes eu vou deixar assim, esclarecer um pouquinho melhor, porque às vezes, como essa live fica gravada, pode ser que as pessoas pensam que eu sou uma agência, né, de intercâmbio. Eu não sou uma agência de intercâmbio, eu não trabalho com essa parte de visto nem nada. O que eu faço é alinhar o plano da pessoa, por exemplo. Às vezes Ah, acontece, eu quero fazer um intercâmbio, mas a pessoa não sabe que tipo de intercâmbio exatamente ela quer fazer, né? Porque quando você fala de que intercâmbio, área, né? não é simplesmente você fazer um curso de inglês, você precisa pensar no timing, que época que você vai fazer o intercâmbio, quanto tempo que você vai fazer o intercâmbio, qual país seria interessante, né, a pessoa fazer intercâmbio. Porque se você for numa agência de intercâmbio de certo país, a pessoa só vai dar informação para você daquele país, né? Uhum. Agora, se você fazer a consultoria comigo, a gente vai estar analisando vários outros países, né? E para ver qual época seria melhor para ela fazer o intercâmbio. Porque tem muitas pessoas que fazem o intercâmbio e acabam esquecendo que tem um depois, né? No caso, não é simplesmente fazer o intercâmbio e a vida está resolvida, não é bem assim. Com certeza. Então, né, então a gente faz esse planejamento também, tipo, quando que você vai voltar, e depois que você vai voltar, depois que você voltar, o que você vai precisar fazer para você entrar na faculdade. Enfim, tudo isso a gente faz, Que né? Mas a legal. gente Tem não um mexe, né? direcionamento. Isso, exatamente. Uhum. Que bacana, bacana. Então, isso que é também importante você ter falado, porque senão as pessoas acham que você é uma agência realmente de intercâmbio, que Hum. você já vai ver visto, passagem, Não, entende? não, Mas você também direciona isso, né? Depois que a pessoa está isso, é fazendo ou porque não. eu Você tem uma também, parceria. Hum. eu não cheguei a comentar, mas eu também trabalhei em uma agência de Não, intercâmbio você colocou, japonesa. falou. Ah, tá. Ah. Você falou Eu que você trabalhou trabalhei. numa empresa de turismo e não sei o quê, não foi? Você Isso, falou? mas aí já Ah, é uma outra empresa também. Eu ah, tá. trabalhei, Ah. ao mesmo tempo, eu trabalhei como consultora de intercâmbio em uma agência de intercâmbio japonesa. E nisso eu Hum, aprendi mais ou menos o sistema, como é que funciona, das escolas de idioma, uhum. qual os pacotes que eles costumam vender. Mas, na verdade, o intercâmbio em si é uma coisa que você não pode fazer sozinho. Você pode muito bem fazer sozinho. Você tendo uma agência, você vai, né, ter muito mais facilidade para você conseguir o visto, por exemplo, né? Mas se a pessoa, né, falar, não, eu quero fazer por conta, então, tudo bem, a pessoa pode fazer, porque quando você faz um pacote pela agência, bom, vai depender da agência também, mas quando você compra da agência, já vem incluso o avião também, porque eles meio que pegam a comissão dessa parte também, Sim. né? Então, É onde que eles ganham, naturalmente, né? aham, Uhum. exatamente, naturalmente o preço acaba aumentando um pouco, né? Então, se a pessoa falar, não, eu quero escolher a minha companhia aérea, né, para eu poder viajar no dia que eu quero, para mim economizar um pouco também, aí a Sim. gente, né, pode ajudar nessa parte também, com certeza. Hum. E aí, fora isso, aí você faz então um direcionamento também em relação da faculdade. Se a pessoa também precisar de auxílio para pós, para mestrado, todas essas coisas vocês também fazem.
Sim, Então, sim, ok. porque eu já tô, né, no mestrado, Já tá no doutorado meio, né? também, aham, É. já cheguei. Só no México, por exemplo, uma pessoa que tá no Brasil e quer vir pra cá, e já é uma situação um pouco Ah, tá. diferente, Isso que né? eu queria Porque saber. envolve visto, questão de visto, essas coisas assim, eu já não mexo, né? Então, se a pessoa, por exemplo, eu preciso definir o que eu quero pesquisar, né? Porque geralmente quando você faz inscrição para bolsa ou para você fazer o Lógico. teste pro mestrado, enfim, você precisa ter essa noção do que você vai pesquisar, né? Sim. Então, se a pessoa precisar de ajuda nessa parte, a gente ajuda com certeza. Então tá bom. Deixa eu só colocar aqui para a gente terminar, para a gente não passar tanto, que já deu 1 hora aqui na nossa live. Nossa, É, é, passou rápido. passa, né? Mas é que a Aham. gente fala pouco, viu? Ah, sim. Eu falo bastante, você também fala, e a gente vai ficando. Mas, assim, isso é muito interessante porque, assim, tá? Outra coisa que eu preciso saber para poder passar, que eu acho que é dúvida de maioria dos pais, né? Uhum. Exemplo, as faculdades são caras, né? O intercâmbio também é caro em relação ao ensino médio. Tem facilidades ou tem formas de facilidades também que você já sabe para orientar esses pais que tem um pouco uma forma mais barata que vai fazer ou buscar bolsa de alguma coisa para ela estar conseguindo fazer no intercâmbio. Eu creio que apesar que você falou, né, que você estava fazendo já no Semongaku, você estava ali fazendo e surgiu oportunidades, falou não, vou estudar, né? Vou estudar para Uhum. conseguir essa bolsa que estava concorrendo. Mas assim, geralmente, quando você está estudando, tem facilidades para você conseguir uma bolsa sem ser uma coisa que nem você fez um concurso ou não? Não, assim, tem vários estilos de bolsas, né? Eu mencionei o do concurso, mas as outras bolsas que eu recebi para fazer o intercâmbio, uma foi da faculdade, né? E que eles ajudavam também as pessoas que tinham uma certa nota, e a outra também foi do governo, que eu me inscrevi, que não foi um concurso, mas sim foi, né, concorrido por várias pessoas, enfim. Mas assim, tem várias formas. Se eu for dar uma dica, assim, eu seria escolher o mais rápido possível, porque quando você não tem direcionamento, você acaba olhando para cá, olhando para lá, e você acaba não focando em Fazendo nenhuma mais. coisa. Exatamente. E quando você tem muita informação para ser filtrada ainda, você acaba perdendo muita oportunidade, que eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Eu, desde o primeiro ano já da faculdade, eu já participava em orientação de intercâmbio, porque eu queria saber se tinha algum tipo de bolsa para a pessoa, né, se Entendi. inscrever, quanto de nota que eu precisaria para mim conseguir, se eu precisava de teste de inglês. Então, tudo isso eu fui buscando informação. Porque às vezes acontecia da pessoa falar, eu quero fazer intercâmbio e não ter o dinheiro, e já tinha passado a época de fazer inscrição para bolsa. E isso é super montanha, porque às vezes a Sim, pessoa porque é tem o só no outro ano, né? potencial, aham, exatamente, ela tem Hum. potencial e tudo, Mas mas perdeu, né? como. Uhum, Entendi. exatamente. Então, quem quer sempre está buscando o quanto antes informações, já tem Uhum, ideia, já começa a ir atrás para a futura, é isso. isso, né? A sua Uhum. dica. E Então, tá manter bom. a nota alta, né? Independente se a É isso que eu ia pessoa falar também. vai, né? Independente se a pessoa vai concorrer à bolsa ou não, a nota ela é fundamental. Se você não tiver 0,1 a menos, já era, você não qualifica Fica para mais aquela difícil. bolsa, Entendi. né? E ainda mais aqui no Japão, que eles são muito sistemáticos, né? Eles não têm esse negócio de, a gente vai dar, De estar te vai dar uma observando e exceção, não é aquela né, coisa para que às vezes vê você. que você tem uma capacidade, tem muita coisa, a chance de falar, É, não, eu vou te dar essa chance. Não, ah, é nota, é, né? sistema, né? É Assim, sistema, né? para ser Hum, justo com as pessoas que estão se inscrevendo. Então, manter a nota a mais alta possível, com melhor. certeza. Tem mais alguma informação que você acha que é importante, que você tem que dar, o que você não deu, que as pessoas têm que saber em relação para quando está saindo, ou seja, né? Na verdade, então, quando você está no cocô, você já pode começar a buscar várias coisas, né? Na verdade, até antes, porque meio que as Antes, pessoas que se confundem, né? Que acham que só fazer no cocô que você tem que faculdade começar é atrás. só. Exatamente, mas assim, na verdade, se você for ver o sistema da faculdade, do ensino médio, ele meio que já te direciona à faculdade, Ok. dependendo do ensino médio que você for fazer. E às vezes fica difícil, dependendo do curso que você fizer, para você transferir, né, para você entrar numa universidade, porque às vezes os professores também não estão preparados. E por incrível que pareça, são Uhum. professores de escolas japonesas, estudaram aqui no Japão, mas às vezes eles não estão preparados para estar guiando, principalmente um aluno estrangeiro, que às vezes não tem
o idioma, né? Ou não sei, as Ou coisas seja, dá um assim que, suporte para mostrar onde que ele tem que se esforçar mais para conseguir chegar ali, né? Porque a sim, tendência é, exatamente. tá, você não tá conseguindo, então você também não vai conseguir ali na frente. A tendência é essa, Aham. né? Exatamente. Então, Entendi. por isso que é muito importante a pessoa já escolher o Coco com visão, assim, de qual a universidade que ele vai poder entrar. E sempre no site do Coco mesmo, eles colocam a lista da universidade que os alunos daquela escola foi aprovado, né? Então, a pessoa pode ter uma noção, mais ou menos, de qual nível de universidade que os alunos conseguem passar através daquele Coco, né? Entendi. Então, é E uma coisa sempre bastante baseado na importante. nota, né? Colocando já, E vamos deixar só, bem claro isso, né? com certeza. E as faltas também, eu vejo Hum, muitos alunos faltando, assim, por motivos que não é necessário, né? Às vezes, eles esquecem que para o japonês, falta é uma coisa muito, muito grave. Se você, a não ser que você tenha uma questão, assim, muito, muito forte, né, para forte. você estar faltando. Mas, caso ao contrário, assim, eles consideram que a pessoa é meio que irresponsável, né? Que ela não está atendendo fazendo pelo menos o mínimo dela, que é para ir para a escola. Então, é uma coisa que é importante, porque essa questão de nota e Faltas. de faltas, você não consegue voltar atrás. Não tem como você falar, ah, eu quero voltar um ano, né, e refazer de novo. Você até, talvez até possa fazer, dependendo da escola, mas, assim, não é viável, né, se for Então, ver. na verdade, a gente tinha que fazer uma live explicando para as mães que já estão, que os filhos estão aqui no Japão, escola japonesa, já direcionando isso, falando sobre faltas, do que é importante, porque tu está contando, e notas, né? Uhum, Então, são coisas mais importantes ainda que tem muitos pais que não sabem, né? Que só vão saber, sim. ou sabe que não tinha tanto, porque eu falo isso, às vezes tem essa história que nem você estava comentando dos seus pais, de você falar, poxa, né, tanto tempo aqui não sabe falar, mas também tem a história dos pais que estão aqui e que nunca pararam para pensar, porque eles não Hum, estudaram aqui, que tipo esse detalhe da falta também vai contar. Que nem você uhum, colocou para mim, isso foi muito importante também para poder, às vezes, passar para os pais que estão aí, justamente sim. para quê? Para não ter esse problema de falta, porque isso conta depois lá no futuro. Então, se você, a gente que às vezes não foi educado aqui, não tem essa noção, a gente está prejudicando mais ainda os filhos, sabe? Porque ele fala, não, não Uhum. tem nada, a mãe vai estar em casa, então eu vou ficar em casa. Você tá É, entendendo? Vou aproveitar. aham. E aí, não ter nem ideia que isso também conta para o futuro do filho. Sim, exatamente, Entende? Eu exatamente. não tinha nem ideia de relação das faltas, né? Que Não, contava porque é na muito nota. simples, né? Se a gente for ver assim, a faculdade ou o ensino médio até é uma instituição para te preparar para o mundo real. Você vai contratar uma pessoa que fica faltando? Não. Ah, sim, mas aí que tá. Às vezes tem aquela criança que faltou, mas que em termos de nota, ela conseguiu alcançar. Porque às vezes ela Verdade. faltou justamente porque, tem um pai, às vezes um pai ou uma mãe responsável, mas ele é super, sabe, super, Uhum, como que fala, determinado e tá ali uhum, conseguindo ir atrás das coisas. Entende? Então, sim. por isso que a gente não pode esquecer isso, que às vezes não foi a responsabilidade dele, entende? Aham, Por quê? Porque ele verdade. ainda é uma criança que nem sempre depende dele, depende do adulto. Entende? Ainda mais Sim. quando tem essa coisa dos pais brigarem, se divorciarem, sabe? Então, às vezes, a criança sofre muito nesse período. Ainda mais se eu Aham. falando crianças estrangeiras, tá? Filhos de estrangeiros. Por quê? Acho que talvez de japonês não tenha muito isso, mas filho de estrangeiro tem muito isso. Do pai, às vezes, Uhum. qualquer. Ah, não, aproveita para sair com o pai. Vamos, É, o pai não vai estar na fábrica, então você tem que aproveitar com o seu pai. E aí sim. você não sabe o peso que está tendo isso dessas Hum, faltas, entende? E realmente. eu não É um sabia mesmo, ponto. você falou, acaba sendo interessante até para passar essa informação, porque tem muitos pais que não sabem que estão prejudicando seus filhos futuramente. Sim, verdade. E às vezes acontece assim dos pais acharem, ah, mas o meu filho já tem idade, né, pra saber o que é bom pra ele, o que é bom, o que é ruim pra ele. Mas às Não, não vezes, sabe, poxa, a não, porque criança não, tem ainda você não sabe a regra 16, do. 16. É, Isso. Você não exatamente. sabe a regra do Japão, como que você vai saber o que é bom para você e o que é Exatamente. não da Não, não, escola? não tem como, né? Então é realmente importante esse olhar dos pais, né, para ver lá no futuro se o seu filho vai ser realmente um bom candidato, né, para estar trabalhando numa empresa Então, já vou japonesa, colocar uma coisa numa. para você na sua pesquisa, ainda mais nessa parte, para você lembrar
de ter uma instrução para os pais, entendeu? De ser passado para os pais que estão aqui de estrangeiros, não só brasileiros, porque tem muitos Uhum. latinos também, e hoje a gente tem muito vietnamita, Hum. tailandês, chinês, hoje não tanto, né? Mas tinha uma época que tinha mais, tem paquistanês, mas justamente Uhum. porque ninguém, muitas vezes, não foi educado aqui, né, na cultura japonesa desde É. pequeno. Então não tem essa noção. Então, às vezes, essa coisa, ainda mais dessa história da separação, eu falo que pesa muito na vida da Uhum. criança. Entende? E às vezes os pais não têm noção, entende, do que estão fazendo, porque não tem noção dessa coisa que isso vai pesar para o futuro dele conseguir a faculdade, entendeu? Dele Uhum. conseguir uma pós-graduação, que ele vai conseguir a mais. Mas que nem você Sim. falou, sim, se for pensar, você vai querer uma pessoa que não vai, só que aí que tá. Tá, a gente não sabe o porquê. Por isso que eu sempre busco, eu falo, Uhum. tá, o que ocasionou para ele faltar? Foi o É. querer dele ou o que foi? Foi o problema que estava acontecendo? Por isso que eu falo, aqui no Japão não tem muito isso de querer saber o que aconteceu. É só, Uhum. é bem metódico. Não foi, já, que nem você falou, já é responsável. Às vezes o problema não é dele, entendeu? O problema é dos Verdade. pais. Mas ele tá ali Verdade. gabateando para conseguir a nota sempre, entendeu? Se Uhum. esforçando, indo atrás, porque às vezes não é culpa dele. Sim, Ainda mais quando a gente verdade. é criança aqui, a culpa não é dele, é dos pais. Né? Então fica mais Com difícil. certeza. Bem, mas tem mais alguma coisa, Rafa, que você acha que é importante estar falando desses detalhinhos? Ah, eu acho que a gente falou bastante, né? Quem É, tiver curiosidade, assim, eu tô sempre postando, né, as coisas, as informações ali no perfil também. Vou tá. adorar se as pessoas tiverem perguntas. Eu não respondo, assim, perguntas íntimas, digamos assim, pelo Lógico. direct, porque, né, Uhum. eu tenho um trabalho de consultoria. Mas eu tô sempre abrindo caixinha para as pessoas, fazerem perguntas, porque realmente falta uma pessoa que direciona ali Sim, exclusivamente para a carreira, porque tem bastante sim, pessoa com que certeza. trabalha com crianças mais pequenas ou outros tipos de curso, mas essa questão assim, de faculdade, pelo que eu saiba, pelo menos eu sou a Por única que isso que faço. foi muito. Eu fui atrás de você quando eu fiquei sabendo. Eu falei, nossa, tem que falar sobre isso. Por quê? Porque a gente tem convidados profissionais justamente porque eu acho assim, falta informação de tudo. Uhum, Então, quando os pais começam a ter mais informação, a gente começa a questionar, que nem a gente está falando agora dessa falta que eu fiquei assim. Mas eu fico indignada porque às vezes os pais não sabem disso. sim, Entende? E aí verdade. acabam prejudicando seus filhos por esse detalhe, Uhum, entende? Não tem noção quanto que vai prejudicar, entende? sim, verdade. Então, isso é importante porque tem muitos pais que realmente não devam saber desses detalhes. E eu falo que esses detalhes fazem tanta diferença na nossa vida. Né, não, não, e ainda mais assim, quando o difícil de trabalhar com carreira é que sempre tem um tempo determinado para você fazer certas coisas. Não é que nem na escola que você, né, no ensino médio ou até no Chugaku, Shogaku, que você vai fazer um reforço e às vezes não tem uma data X que se você perder aquela data você não vai, a sua vida vai mudar completamente. Não tem dessa, né? Já quando se trata de consultoria de carreira, a gente tem que, assim, cuidar Tem de que estar no todos os tempo, né? detalhes, Uhum. tem que estar no tempo, e não é só fazer vestibular, às vezes precisa fazer um teste de inglês ou de japonês também, então tudo isso ele conta, então às vezes acontece as pessoas deixarem para a última hora, já não, eu consigo me virar, né, falta um mês ainda. Um Por isso que mês, é tipo, bem como assim? diferente em relação, bem diferente em relação ao Brasil, Uhum, entende? Então isso é muito interessante você falar, por quê? Porque a gente que é do Brasil, que fez uma faculdade, que fez uma pós, tem assim, lógico que tem as pós públicas e tem as particulares. Então essa é a uhum, diferença. Você vai ter que ralar para pagar para conseguir fazer uma faculdade particular, uma pós particular, mas não é aquela coisa que ainda, que como no Japão é muito caro, entendeu? uhum, É viável. Se você trabalhar num período, de manhã e estudar à noite, você consegue pagar sua faculdade. Só que, aham, lógico, se você tiver aluguel, água, luz e gás, mais um monte de coisa e filho, não, vai ser muito difícil, hum, entende? Mas se você sim, for, tipo, na idade e trabalhando para pagar, que foi o meu caso, eu estudei de segunda a segunda, você sempre falou isso. Tem gente que fala assim, mas eu trabalho de segunda a segunda. Eu falei, gente, é um período. Na minha faculdade foram uhum, 4 anos trabalhando de segunda a segunda, né? Não tinha final, não tinha folga. Entende? Era de segunda a segunda, das 6 às 6, para conseguir pagar minha faculdade. E fora os sim, cursos que a gente acaba fazendo extras, né? Porque a gente não faz é, só aquilo ali. Você vai querendo fazer mais cursos, você vai querer se especializar. Então, aham, vai dinheiro. Livro, vai dinheiro. Pesquisa, vai dinheiro. Então, não é uma coisa que dá para a gente chegar e falar, não, vou trabalhar.
Não tem, né? pra gente lá no Brasil, não tinha essa coisa, você quer estudar, você quer ter uma formação, você tem que trabalhar. Entende? Não Sim, dá para você ficar, verdade. minha mãe vai me sustentar. Não. Aqui ainda tem muita gente que pensa isso. Meu pai e minha mãe tá trabalhando, não preciso fazer. É, Então, isso também complica, mas isso é muito importante que você falou. Bem, gente, só para a gente não passar aqui, Rafa, muito obrigado por todas as informações. Quem quiser mais informação, obrigada. entra, segue a Rafa, tá? Segue a Rafa no perfil dela, tá aqui, já vai estar aqui. Depois o nosso vídeo vai estar no YouTube, tá? A gente sempre manda, depois eu te Ai, mando o que legal. link, Aham, porque a gente sempre coloca aqui, tem nosso canal no YouTube também. Então depois a gente ok. vai estar no nosso canal no YouTube também, então fica mais fácil para as pessoas também estarem dando contato. Então você que tem filhos aqui no Japão, tá? Não importa que seu filho tá ali começando, sabe, no Hoikoen, mas se você tem ideia de viver aqui no Japão, já vai atrás de informações. Porque quanto mais informação e conhecimento você tem, você prepara o futuro do seu filho, sabe? Então isso é muito importante. A gente acha que é bobeira, né? Mas tá Hum, começando só. Já vai atrás, já vai se informando aos pouquinhos, né? Aí tem mãe que vai falar, não consigo nem informação daqui, como ela já quer que eu faça isso? Mas quanto o pai vai atrás, fica mais fácil para os filhos, para né, é dar verdade. oportunidades que muitos não tiveram aqui. Não é E verdade? eu fico muito feliz porque às vezes tem pais assim que os filhos ainda estão no shogaku, né? Ou nos primeiros anos ainda do corpo e já marca a consultoria porque quer, Sim, que tem bacana. informação, como é que Que venham cada vez funciona. mais pais assim. Sim, amém, com certeza. Sim, porque isso vai fazer mudar o futuro não só dos descendentes que estão aqui, sabe? Que Uhum, eu acho que isso é muito importante, mas trazendo cada vez mais uma geração que vai ter estudo no Japão. sim, E verdade. não aquela geração que só vê a opção da fábrica, entende? E até Sim, as pessoas que verdade. eu falo, lógico, como meu curso é profissionalizante, mas é fora, né? Não é só da faculdade, que nem aromaterapia, é um curso de formação livre. E a pessoa às vezes não tem Uhum, conhecimento nenhum. E a gente ensina às vezes coisa básica. Eu vou aham, falar, é de higiene que eu vou estar falando, entende? hum, Como se limpa, então como que você vai explicar isso para o seu cliente. Então, são coisas que a gente vai fazendo, porque para você ter outra opção também de profissão, sem estar só na fábrica. Só que você vai ter que estudar, que nem a pessoa também acha que nem como teve o boom da aromaterapia, não acha só ler ali e funciona. Não, você tem que estudar uhum, corpo humano, você vai entender o porquê que o corpo está desenvolvendo o teu problema, que nem eu estou te falando dessa parte da família, sim, porque é a aham, minha área, entende? Eu vejo como que os pais têm problemas, como as crianças têm problemas por causa dos pais, sim, entende? com E às vezes certeza. tem problema não só no desenvolvimento, mas é assim, que nem você acabou de falar da falta, e eu creio que muita gente às vezes não vai ter essa interpretação, porque na escola japonesa é muito metódica. Então o pai não vai Isso, se ligar, porque quando você está divorciando, você está com a cabeça tão quente, né? Ainda mais aqui no Japão, quando os pais estão se divorciando, a criança está com a cabeça quente, os pais estão com a cabeça quente, tá cheio de coisa, e a criança também não adianta ela falar, mas eu não posso faltar. Quem manda aqui sou é, eu. Vai ter toda aquela discussão e aí a criança que sofre, entende? uhum, Então, se a gente tem verdade. orientações e instruções, tem que falar, olha, tudo bem, tá passando por isso, mas não esqueça, falar para o seu filho ser assíduo na escola, não deixe seu filho Uhum, faltar, deixe ele ser sim, frequente, entende? Porque isso vai contar lá na frente, às vezes você não está preocupada, porque a gente sempre está estruturando os pais, entende? Então, às vezes, com essa informação que você me deu agora, mais ainda quando estiver passando, ó, tudo bem, mas você não está muito afim, mas deixa ele para a escola, não deixa ele faltar, sim, não. Entende que isso é muito importante para o futuro aham, dele. Tá? Então, também verdade. muito obrigada pelas suas Ai, que eu informações. Acho que foram agradeço pelo super convite. preciosas. E com certeza vão mais pais que estejam no Shugaku para poder começar já a prever em relação do futuro. Tem uma aluna minha que entrou Sim, aqui, que foi a Hanai, falando de relações internacionais, que a gente sempre conversa, falou, não, eu já conversei com o professor dele, e o professor ficou, mas já? Entende? Tá que com, se não me legal. engano, tá com 11 anos. E aí ela foi falando, não, meu filho gosta em relação de computador, tal, e a gente quer ver o Ah, que que precisa, tal. E o professor, mãe, mas já? Sabe, ela contando, eu falei, nossa, que legal que você já está fazendo isso. E é isso que a gente verdade. tem que fazer quanto pai, entende? Uhum. Estimular, pedir para o professor, o que que a gente tem que auxiliar, o que que meu filho precisa mais? E o professor ficou desesperado, né? Ainda mais ela Ixi. sendo uma mãe estrangeira, né? É, pois é, Como porque mãe? assim, muitos dos pais japoneses, eles meio que deixam essa função de consultoria de carreira, essas coisas assim, com o Juko. Porque às Hum, vezes os professores mesmo, que nem eu falei, às vezes da escola pública mesmo, às vezes eles não estão muito atualizados com essa questão de vestibular.
Então, às vezes, eles realmente não dependem muito da escola. Tem gente que literalmente fica com o livro aberto do Juco na escola, né? Uhum. Porque a pessoa vê que ela tem mais avanço com o Juco, em termos, assim, de vestibular, essas coisas assim, porque não é todas as universidades, todos os ensino médio que eles têm esse curso preparatório para fazer o vestibular, né? Então, por isso que às vezes as pessoas dependem mais do Juco do que da escola Entendi. mesmo. Mas é complicado, né? Então, é uma coisa que É. às vezes a pessoa que não tem informação não vai saber e vai falar, não, meu filho tá na escola, então ele vai conseguir. Não, às vezes não é assim. E o pior de tudo é que tem Juco que eles não aceitam alunos estrangeiros, infelizmente, porque eles acham que vai atrasar, né, o flow ali da Uhum. sala de aula, que o aluno, se ele não souber muito bem o japonês, ele não vai conseguir acompanhar e isso vai afetar a nota dos outros alunos. Então, eles não permitem que os alunos estrangeiros, às vezes, né, não permitem que os alunos façam Juco. Isso é Então, tão triste, né? Porque tem tanta gente que tem tanta capacidade, né? é verdade, Hum. verdade. Mas eu acho que tomara que venham mais mães e que você continue seu trabalho Sim, e consigam mais pessoas que, como você, buscando isso, dando isso para a comunidade de informação, porque aham, aí a gente vai ter uma nova geração com mais mestrados, doutorados, realizando uma relação de trabalho, vendo que eles têm a capacidade de fazer o que eles quiserem, não só uhum, aquilo que o pai, é aqui mesmo, não tem jeito. Que eles possam sim, fazer. Por isso que a gente, que nem a gente, antes da sua live veio também a gente live de artes, porque a gente quer que as pessoas abram a cabeça, sabe? Tem aham, muitas formas de se ganhar dinheiro aqui no Japão, mas você tem que estudar. sim, Tudo você tem que estudar. Não é aquela verdade. coisa, já que você quer ser bom, estude, entende? Não dá Aham, para você só, eu acho que eu quero isso e só quero ficar sentado esperando que a coisa aconteça. Não vai é acontecer, né? verdade, Então, com mas certeza. muito obrigada, Rafa. Obrigada a você, Kátia. Amei, viu? E aí depois eu te mando o link lá, tá Tá bom? Muito bom, obrigada. obrigada. Tá, boa Tchau. noite. Tchau, tchau. Rafa, vou pedir só para você bater aqui, ou senão você pode ficar, eu só vou dar recado aqui para o pessoal que tiver, ou Ah, tá, terminando eu vou também a lista fechar de. então. Então tá bom, muito obrigada, Tchau. tá? Tchau, tchau. Bem, gente, agradecendo de novo a Rafa que ficou aqui. Espero que você que tenha assistido até o final, você que veja lá no nosso canal do YouTube, ou você que veja depois, possa ter aprendido um pouquinho com isso. Eu falo que é uma forma dos pais abrirem a cabeça aqui no Japão. Nosso objetivo aqui da Natural sempre por mais que a gente trabalhe com aromaterapia, gente, por isso que eu falo, é terapia, não é venda de olhos, não. A gente trabalha para a estrutura de uma família, trabalhando na saúde física e emocional, né? Então as pessoas às vezes não entendem isso, né? E por isso que a gente convida profissionais assim, para que mais pessoas abram a cabeça, queiram conquistar mais e mais coisas para os seus filhos, e não só para si, né? Mas também para o nosso legado, que são os nossos filhos. Então espero que vocês gostem, aproveitem, sigam a Rafa, tá no perfil dela, tá aqui linkado, vocês só seguirem ela e aproveitem as informações que ela já dá. A gente falou também em relação do ensino médio da Zoe, então tem ali, gente, vai buscar aqui nas nossas lives, se informem, tá bom? Então fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima live. Obrigada. Tchau, tchau.